Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. E este é o vídeo com as minhas leituras favoritas de 2020. Bom, gente, eu costumo dizer que esse é o vídeo mais roubado do ano, porque é um vídeo em que eu seleciono, tipo, as melhores leituras que eu fiz em 2020. Na verdade, eu faço dois vídeos de melhores leituras de 2020. Uma categoria que eu chamo de livros favoritos, que é este vídeo aqui, e uma outra que eu chamo de leituras excelentes de 2020. A diferença entre elas eu acho um pouquinho difícil de explicar. Mas, basicamente, os livros favoritos são aqueles que, enquanto eu tô lendo, eles já estão me encantando, me fascinando. Eu já sei que eles vão virar favoritos. São livros que explodem a minha cabeça ou que fazem o meu coração bater mais rápido. Então é um critério bastante subjetivo. E as leituras excelentes são livros que eu gostei muito e que eu sei que muita gente vai gostar também. Na verdade, os dois vídeos são desculpas para eu indicar livros maravilhosos para vocês. E eu vou mostrar aqui os livros sem ordem específica. Na verdade, eu acho que eles estão mais ou menos em ordem que eu li, tá? Então eu vou mostrar primeiro os que eu li lá no começo do ano de 2020 e por último os que eu li no final do ano. Mas não é um ranking, não é uma ordem de preferência. E outra coisa é que muitos deles não são lançados em 2020, tá? São leituras que eu fiz em 2020. Então vamos lá, prepara o caderninho ou abre a sua lista de desejos, porque eu só vou indicar preciosidades aqui. Aliás, já vou deixar avisado, se você quiser adquirir qualquer um desses livros que eu indicar, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que está aí no box de descrição, que comprando por esse link você me ajuda, a Amazon me paga uma pequena comissão pela venda e você não paga nada mais por isso, você paga o valor do livro normal. E se você quiser sinopses mais detalhadas, também pode clicar no link que você vai conseguir ler a sinopse que está lá na Amazon, tá? Alguns desses livros têm resenha aqui no canal, eu vou deixando nos cards, mas sempre no box de descrição eles estarão linkados. Às vezes não cabe tudo nos cards, então se você quiser ver todos, dá uma olhadinha aí de novo no box de descrição. Primeira leitura do ano que eu fiz que me arrebatou foi Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão, do Michel Foucault, pela editora Vozes. A tradução é da Raquel Ramalhete e é um livro meio de filosofia, meio de história, bastante de história, meio de sociologia também. É um livro que fala sobre como a prisão, as prisões, passaram a ser o modelo quase que único de punição na nossa sociedade contemporânea. E ele se foca no caso da França, mas é um livro primoroso. Não teve uma linguagem tão difícil quanto eu esperava. Muita gente falava do Foucault como um texto difícil, mas eu acho que o fato de eu ter estudado os conceitos antes de ler o livro ajudou bastante. E é um livro sensacional. Eu tenho um vídeo bem completinho em que eu falo sobre este livro, então se você estiver curioso para saber mais, clica no vídeo e vai dar uma olhadinha. Outra leitura favorita de 2020 foi o Água Funda, da Ruth Guimarães, pela editora 34. A Ruth Guimarães foi uma autora no século XX, negra, do interior de São Paulo, é perto, aliás, de onde eu moro. Eu sou de São José dos Campos, e a Ruth Guimarães está ali no sul de Minas, Vale do Paraíba, e esse livro eu achei maravilhoso, um livro que fala sobre essa região, que é a minha, um livro que se passa na zona rural, e tem muitos aspectos culturais do caipira, um livro muito, muito, muito brasileiro, com algumas pitadas de sobrenatural, que é muito comum no caipira, né? Esse pensamento mágico, espíritos, criaturas que convivem como se fossem pessoas comuns, e eu gostei demais. Feliz de ter lido esse livro em 2020. Quero ler mais da Ruth Guimarães, mas ainda não pesquisei se ela tem mais coisas publicadas ou se essas publicações estão disponíveis pra gente atualmente. O terceiro que vai entrar na minha lista de melhores leituras é o livro Nevermoor, Os Desafios de Morrigan Crow, da Jessica Townsend, pela editora Rocco. Eu vou deixar quem traduziu escrito aqui, porque o livro tá na minha estante, mas ele tá bem difícil de pegar, então eu vou colocar a capinha para vocês verem.
E é um livro infanto-juvenil, então ele tem uma linguagem muito mais infantil, é um livro de fantasia e que me levou para viajar, assim, um livro que envolve magia, que envolve uma realidade diferente da nossa, uma menina que é uma outsider, ela é uma marginalizada na sociedade dela, é considerada uma menina amaldiçoada e que vai ser resgatada por um ser deste outro mundo, um mundo meio mágico, e lá ela vai se revelar especial. Então é a clássica história, jornada do herói, da heroína, mas eu adorei, tô doida para ler o segundo livro, o segundo volume, que chama-se Fabulador, já está lançado aqui no Brasil. Mas já fica aqui o aviso que é um livro, é uma ficção bem fantasiosa e mais para infantil, tá bom? Infanto-juvenil. Mais um livro de filosofia no meu top 13, são 13 livros que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, nas minhas leituras favoritas do ano foi A República, de Platão. Aliás, gente, um outro jeito de diferenciar um pouco as minhas leituras favoritas e as minhas leituras excelentes é pensar que o impacto que elas têm pra mim é mais duradouro. Então, por exemplo, as leituras favoritas são leituras que entram pros meus favoritos da vida. E as leituras excelentes são leituras que foram muito boas naquele ano, mas que não entraram pros meus favoritos da vida. Então, mais um que entrou pros meus favoritos da vida foi A República, do Platão, nessa edição da Perspectiva, organizada e traduzida pelo Jacob Ginsburg. Ai, o que dizer? Eu, professora de filosofia, fui ler esse livro, A República do Platão, e é um livro que apresenta muitos dos conceitos principais do Platão. Então, para mim, foi um livro lindo de ler no original traduzido, né? Mas eu lia muitos manuais sobre Platão, o que ele dizia. Então, ver o que realmente ele disse, o que ele escreveu, no caso, é muito legal. É um livro em formato de diálogo, como são... Opa, até bati aqui na lente. Como são, tradicionalmente, os livros platônicos, né? São diálogos. O Sócrates é o personagem principal. E é um diálogo sobre o que é justiça. Muito bom, não porque eu concorde com as ideias do Platão, necessariamente, mas por esse acesso tão direto ao pensamento do Platão. Isso me fascinou bastante. Me considero muito sortuda de ter essa obra disponível para mim, sabe? Mais um de filosofia para lista. Esse é um livro mais de divulgação, a gente chama de divulgação científica, né? Mas seria divulgação filosófica. É o livro Filosofia para Mortais, Pensar Bem para Viver Bem, do Daniel Gomes de Carvalho, pela editora HarperCollins Brasil. Livro lindo, maravilhoso, que trata de filosofia de um jeito fácil, bem variado e fazendo relações com séries, filmes, músicas, pinturas, cultura pop num geral. E o que eu gosto nesse livro é bastante o equilíbrio entre o rigor e a acessibilidade. Então qualquer público pode ler esse livro, tanto um público mais especializado quanto um público leigo em filosofia. Aliás, é uma ótima introdução para quem quer começar a conhecer algumas das ideias principais. E tem um vídeo super completo em que eu comento cada capítulo desse livro, sobre o que trata. Gostei demais. Inclusive já dei de presente para alguns alunos meus que me presentearam, e aí para retribuir eu comprei esse livro para dar para eles, porque eu achei excelente. Outro livro teórico nessa lista, olha só, bastante de não ficção. Vocês sabem que eu gosto de ler esse gênero, né? Esse gênero, que é um gênero guarda-chuva, um gênero bem grande, que é o livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que agora tá com uma capinha nova, diferente. Essa minha edição é da Letramento e da Justificando, e essa coleção é organizada pela Djamila Ribeiro, e agora está na editora Jandaíra, com uma nova capa, com novos títulos. O meu título é O que é Racismo Estrutural, e o título atual é só Racismo Estrutural. E nossa, o Silvio Almeida, para mim, foi uma descoberta de 2020. É um livro que trata de assuntos fundamentais relacionados ao racismo, principalmente no Brasil, mas também fala de conceitos numa forma geral. O Silvio Almeida, ele é filósofo, ele é também do direito, então ele consegue fazer uma intersecção entre política, economia, direito, justiça, filosofia, também de forma acessível, mas
rigorosa, então não é um livro fofinho de ler, não é um livro tão fluido assim, porque ele apresenta muito conceito mesmo. E aquela coisa, né? Eu fui grifando tudo que dava. Grifando, marcando. É um daqueles livros pra gente ler, reler, reler, reler várias vezes. E é um dos obrigatórios para todo brasileiro. Agora, um de ficção que eu li em 2020 que se tornou o favorito da vida foi O Testamento de Maria, do Colm Tóibin, pela Companhia das Letras. Eu não conhecia o autor nem o livro. Eu vi a indicação de um amigo no Facebook, um colega meu que é professor de sociologia, indicou esse livro, o Chico. Obrigada, Chico. Falou que era um livro muito bom e realmente eu adorei. É um livro contado do ponto de vista de Maria, mãe de Jesus de Nazaré. Então se passa na Antiguidade, no Império Romano, e Maria já está velha, Jesus já passou por tudo que tinha que passar, já morreu, e na velhice Maria está fazendo está retomando as suas memórias, mas eu gostei do retrato que faz dela. É um retrato de uma mulher muito real, uma mulher que está amargurada por ter perdido seu filho assassinado, uma mulher que reconhece no seu filho também algumas falhas, em si mesma também. Então, eu gosto desse tipo de reinterpretação de histórias que são bastante heróicas, e super dá pra entender por quê, né? Mas nesse caso é uma história bíblica, então para muita gente é uma história sagrada e intocável, e que é reinterpretada neste livro. Então, pessoas que não têm tanto esse apego, não sei se eu posso usar essa palavra, mas esse rigor com a religião, eu acho que podem gostar desse livro, porque realmente é uma reinterpretação ficcional da figura de Maria, mãe de Jesus. Eu também amei a leitura do livro Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luiselli, pela Alfaguara. Este livro não está aqui comigo, eu emprestei para minha mãe também está adorando, ela tem um gosto parecido com o meu. E é um livro, de novo, é outro que eu acho que não é todo mundo que vai gostar, mas quem tem um perfil parecido comigo, recomendo. É um livro um pouco mais lento, é um livro que tem um cuidado com a linguagem, com a escrita, que é bastante fascinante. Conta a história de uma família nos Estados Unidos. A Valéria Luiselli é mexicana, mas mora nos Estados Unidos. E esse livro parece que tem elementos da vida dela, embora não seja exatamente autobiográfico, mas tem elementos da vida dela. E é uma família que está se desmanchando. Essa família vai numa road trip, então numa viagem de carro ali pelos Estados Unidos, cada um com o seu objetivo, principalmente a esposa e o esposo. Cada um tem um objetivo diferente nessa viagem. É um livro, então, em que ela está se questionando muito a respeito desse casamento. Um livro com muitos vazios, com muitos silêncios. Também fiz vídeo para ele, se vocês quiserem dar uma olhada. Quem indicou esse livro foi o Darwin, do canal Seleção Literária, e foi uma indicação certeira para o meu gosto. E para mim, a segunda metade do livro ganha uma dinâmica diferente, muda o foco da narrativa, e eu achei que deu uma acelerada na leitura. Então também gostei dessa mudança de dinâmica. Livro muito, muito, muito bom. Mais um de autora latino-americana, ficção, é o livro Delírio, da Laura Restrepo, pela editora Folha de São Paulo. A Laura Restrepo é colombiana, e este livro é a narrativa de uma mulher que perdeu a sua sanidade mental, entra num estado de delírio, e a gente vai tentar entender o que aconteceu para ela chegar nesse ponto. É um livro que não tem capítulos, mas ele tem parágrafos. É como se cada parágrafo, que são grandes os parágrafos, se você for ver, às vezes um parágrafo tem páginas e páginas, mas cada parágrafo é como se fosse um capítulo e muda o ponto de vista, entre aspas. Então tem momentos em que a gente vai conhecer o que o marido dessa moça principal, protagonista, está pensando e tentando desvendar do porquê ela chegou nesse estado de delírio. Tem momentos em que a gente ouve um amigo da protagonista contando para ela sobre um outro assunto que vai entrar um pouco na parte das elites colombianas e que no final das contas vai fazer sentido. Tem uma parte que conta sobre os avós e os pais dela, então lá pro passado. Tem vários desses pequenos núcleos que no começo parecem bastante fragmentados, bastante
sem uma interligação necessária que a gente enxergue, mas que no final existe uma amarração e você entende tudo o que aconteceu. Então eu gostei demais da forma desse livro, me surpreendeu, gostei do tema, eu gosto desse tema que eu vou chamar de loucura, entre aspas. Então mais uma dica de livro favorito meu de 2020. Mais um de filosofia, acho que é o último de filosofia que tem aqui na lista, o último de não ficção, inclusive. É Felicidade, dos filósofos pré-socráticos aos contemporâneos, do Franklin Leopoldo Silva, pela editora Claridade. É um livro pequeno, de bolso, simples, mas que faz um resumão de várias teorias éticas de filósofos ao longo da história. Então a gente tem, olha só, também todo marcadinho, e esse aqui tem código de cores. Dependendo da época, eu marquei com uma cor diferente. Então a gente tem o que vários filósofos pensavam a respeito do que é felicidade. E eu gostei muito dessa mescla que faz entre ser preciso em termos filosóficos e ao mesmo tempo ser acessível para um leitor comum. Um resumão mesmo, muito legal para consultar se você quiser saber sobre o assunto. E também para comparar um filósofo com o outro, né? Esses livros temáticos são bem úteis para a gente conseguir montar na nossa cabeça um panorama do que a filosofia falou. E aí, nesse caso, é o tema da felicidade. E agora, os últimos 3 que eu tenho para mostrar para vocês são de ficção. Um deles é uma releitura, que surpresa, o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, pela Companhia das Letras. Esse, por muito tempo, eu considerei o meu livro favorito da vida, o top 1. Reli no ano de 2020, que aliás foi muito interessante, uma experiência muito interessante por conta da pandemia, da quarentena. Lembrando que esse livro fala sobre uma espécie de pandemia ou uma epidemia, a gente não sabe o alcance dessa doença, que é uma cegueira branca que vai atingindo as pessoas e as pessoas vão ser colocadas em quarentena forçada, mas não em suas casas. Vão ser colocadas num prédio específico, isoladas ali, e elas vão ter que se virar. Então começa a haver a criação de uma sociedade própria, com regras próprias, com governo próprio, e a gente consegue ver bastante do que o Saramago considerava natureza humana. Também tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, do meu projeto Todo Saramago, né? Eu quero ler toda a obra de ficção, de romance do Saramago em ordem cronológica. Esse aqui saiu um pouco do plano, eu ainda não estou na época de ler o Ensaio sobre a Cegueira, mas eu li para fazer um episódio do podcast O Nome do Livro. Eles me perguntaram um livro que me marcou, e marcou minha trajetória como leitora, e eu não pude dizer outro a não ser este. Então, se você quiser também assistir ou ouvir ao episódio do podcast, eu vou deixar o link aí no box de descrição. E aí, já para o fim do ano, em outubro, eu li o Drácula, do Bram Stoker, nessa edição da Penguin Companhia, tradução do José Francisco Botelho. O Drácula foi o livro que eu quis ler por muito tempo, e este ano de 2020, finalmente, eu li e adorei. Realmente é uma história muito instigante, as descrições são muito bem feitas. Eu achei que o livro fosse se passar o tempo todo no castelo do Drácula, e não é. O livro começa a sair, vai para Londres, a ameaça do vampiro, do Drácula, começa a pairar por toda a cidade de Londres, então isso torna a tensão ainda maior. É um livro muito, muito legal, de terror do século XIX. E agora, terror ou horror? Não lembro, tem uma diferença, né? Mas eu gostei muito e eu li na maratona literária de Halloween, que foi uma delícia. Pretendo, em 2021, ler mais livros de terror, com essa pegada assim de Halloween. Eu gostei da experiência. Então fica a dica do Drácula, principalmente para quem gosta de livros como Frankenstein, por exemplo, que é considerado de terror e de ficção científica, mas ao mesmo tempo também é um livro que tem pontos filosóficos muito interessantes, de reflexão. Esse livro também segue essa linha. E finalmente, o último livro que me marcou, assim, acho que pra vida, no ano de 2020, foi História do Rei Transparente, da Rosa Monteiro, pela Ediouro. Um livro que se passa na época medieval, e a protagonista é uma camponesa, uma serva, que vai perder todo mundo ao seu redor, toda a família dela, o noivo dela vão sumir, e ela vai precisar se virar. Então ela
se veste com uma armadura de um nobre que ela encontra no meio de um campo de guerra e começa a andar pela Europa. Só que ela não é uma nobre, ela não é uma cavaleira, ela não sabe nem se mexer com a armadura direito, ela não sabe manejar as armas, então ela precisa de ajuda. E ela vai conseguir essa ajuda com alguns amigos, vai conseguir uma escudeira que é uma bruxa. E não é um livro de fantasia, tá? É um livro de ficção, mas não é um livro em que a magia vai acontecer diante dos seus olhos. É um livro meio que um romance histórico, bem legal. A autora até fala no final alguns pontos que são verdadeiros, né? Que ela fez pesquisa histórica para falar sobre eles, o que ela adaptou, porque sendo uma ficção ela tem essa licença para adaptar e juntar eventos que tiveram muitos séculos, muitos anos de separação entre um e outro, ela juntou e colocou um mais próximo do outro, esse tipo de coisa. Mas é um livro que para mim foi uma delícia, eu queria pegar para ler o tempo todo, não queria largar essa leitura, não queria que acabasse. E são várias pequenas aventuras que ela vai viver, participando de torneios medievais, de banquetes em castelos, de perseguições a heresias, então é muito, muito, muito bom. Adorei. E o outro livro da Rosa Monteiro que eu li eu não gostei tanto, que foi o A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Gostei mais ou menos. Esse aqui eu amei. Então é isso, essas foram as minhas 13 leituras favoritas de 2020. São os livros que eu li em 2020 e entraram para os meus favoritos da vida. E tem também as leituras excelentes. Não deixem de assistir. Tá bom? Um beijo para todo mundo que me acompanhou em 2020, que vai acompanhar em 2021. Sejam bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, de ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. E a gente vai trocando várias figurinhas sobre ótimas leituras. Um beijo para vocês, até o próximo. Tchau!